Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa unidade 1 da disciplina Química para a Sustentabilidade, código IEQ 169. E nesta aula, que é a aula A3, nós vamos tratar do tema Química Verde. Mas antes, relembrando aqui a nossa ementa da disciplina, estamos na unidade 1, que trata da sustentabilidade com o tema Química para um futuro sustentável. E na unidade 2 ainda teremos energia, o uso de energias renováveis, as energias ainda dos combustíveis fósseis, e na unidade 3 embalagem, novos materiais, na unidade 4 mudança climática, saúde e nutrição. Então, continuando nosso tema Química para um futuro sustentável, aqui na unidade 1, percebemos e relembramos que a química como ciência, ela precisa ter impacto dentro dos princípios da química verde, e tem impacto global, tá certo? Então, em todos os setores, praticamente, da atividade humana. E nos pilares que nós estamos discutindo nesta unidade, Química para um Futuro Sustentável, nós temos os 3 pilares aqui apresentados. A sustentabilidade, que já vimos anteriormente os seus princípios, principalmente nos conceitos essenciais e nas dimensões fundamentais que regem o desenvolvimento sustentável. E, a partir de agora, nesta aula específica, nós veremos os princípios da química verde, os conceitos que norteiam a química verde como motor para a criação de soluções científicas e tecnológicas limpas e ecoeficientes. E, posteriormente, para a finalização da unidade 1, nós veremos como a química pode contribuir na resolução de problemas, no apontamento de soluções para os desafios globais. Qual será o papel estratégico da química nessas contribuições? Ok? Então, a química verde e seus princípios, eles têm um papel preponderante na sustentabilidade. E agora nós vamos ver esses princípios, alguns em detalhes. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de destacar aqui é o princípio da prevenção. O que trata esse princípio? Trata-se de evitar a produção de resíduos e termos um processo mais eficiente e mais sustentável. Então, na questão do tratamento de resíduos. Então, na verdade, o ideal seria não termos geração de resíduos. Tá? Então, esse é o princípio que rege a prevenção. Praticamente não ter geração de resíduos. Então, é mais tranquilo não gerar resíduos do que limpar resíduos, do que tratar resíduos, tá certo? Esse é o primeiro princípio da química verde, que é o princípio da prevenção. E o segundo princípio é a economia de átomos. O que seria isso, economia de átomos? A economia de átomos, na verdade, esse princípio projeta sínteses que maximizem o uso da matéria-prima, maximizem a incorporação de todos os materiais de partida nos processos químicos, tá? Que esses materiais de partida possam ser plenamente aproveitados no produto final, nos processos. Então, isso é economia de átomos, tá certo? Então, mais uma vez, esse princípio está interligado diretamente com o primeiro, tá? Mais uma vez aqui, pensando na redução dos resíduos. Um terceiro princípio que eu quero destacar aqui é a utilização de reagentes seguros, ou seja, ter um desenho metodológico e sintético que priorizem o uso de substâncias com o menor índice possível de toxicidade. Então,
de preferência que não sejam tóxicos, mas em sendo impossível não ser tóxicos, que sejam pouco tóxicos, ou seja, baixa toxicidade. Isso é o princípio de reagentes seguros. Um quarto princípio aqui seria a eficiência energética, ou seja, minimizar o consumo de energia através de reações conduzidas sob condições de temperatura e pressão ambiente, tá certo? Então aí você vai ter o princípio da eficiência energética. Um quinto princípio seria o uso de matérias-primas renováveis. E aí, veja bem, o uso de matérias-primas renováveis. Isso prioriza o uso de recursos renováveis, como a biomassa, por exemplo, né? Que a biomassa ela pode perfeitamente, em muitos processos, substituir os recursos fósseis, né? Então, a prioridade aqui é o uso da biomassa. Um sexto princípio, que é o uso de catalisadores e redução de formação de derivados. Tá? Os catalisadores eles têm essa missão. Né? Os catalisadores, na verdade, eles direcionam reações, eles direcionam produção em vários processos químicos. Então, a ideia aqui é se utilizar cada vez mais catalisadores em vez de reagentes estequiométricos, tá? Exatamente para evitar etapas desnecessárias e subprodutos. Um sétimo princípio seriam produtos projetados para a degradação, ou seja, a degradabilidade aqui é essencial, tá certo? Então, os produtos eles devem degradar-se após o uso, tá? Principalmente pensando no impacto ambiental. Então, formando substâncias que sejam inofensivas ao ambiente. Então, a degradabilidade faz parte desse sétimo princípio. E o oitavo princípio é o monitoramento em tempo real, tá? Desenvolver métodos analíticos que permitam acompanhar processos e prevenir a formação de substâncias perigosas, tá certo? Isso é um monitoramento em tempo real. E, finalmente, um nono princípio que eu gostaria de destacar aqui é a química inerentemente mais segura. Química mais segura é escolher substâncias e processos que reduzam os riscos de acidentes, riscos de explosões e riscos de vazamento. E agora, gostaria de pensar nas aplicações. Gostaria de pensar com vocês nas aplicações da química verde. E algumas delas estão destacadas aqui, mas depois vocês prestem atenção nessa figura aqui, que é muito interessante. A primeira delas é a produção de biocombustíveis. Você veja, um ativo energético, os biocombustíveis são ativos energéticos de recursos renováveis. Então, é extremamente importante para a química verde. O desenvolvimento de bioplásticos e materiais biodegradáveis. Também são produtos de fontes renováveis e que podem perfeitamente substituir vários dos produtos de fontes fósseis. O desenvolvimento de tintas, solventes, detergentes menos tóxicos. Olha, mais uma vez a toxicidade aqui em destaque. Que sejam menos tóxicos possível para o meio ambiente e para a saúde humana. Modernos processos de tratamento de água e efluentes, exatamente visando a reutilização, o reuso de água para evitar lançar mão em fontes naturais. Três outras aplicações que eu gostaria de destacar aqui. A reciclagem química de resíduos, mais uma vez aqui, tratamento de resíduos faz parte das aplicações da química verde. A produção de medicamentos mais seguros, outra aplicação da química verde. E uma outra aplicação são os processos industriais com menor consumo de energia e água. Cada vez mais a indústria precisa se preocupar, e certamente isso faz parte da preocupação, principalmente das grandes indústrias, ter processos com menor consumo de energia e água. Então, aqui a gente tem um quadro com as 6 principais aplicações da química verde, indo desde a reciclagem de resíduos, passando pela produção de biocombustíveis, a redução de toxicidade, tratamento de efluentes, produção de medicamentos mais seguros, até processos industriais ecoeficientes. E com essas aplicações,
a química verde certamente vai ter seus impactos aqui vistos, como, por exemplo, esses três impactos: a mudança de paradigma na ciência e na indústria, a prevenção da poluição e não somente a remediação da poluição, né? Então, a prevenção da poluição. A química verde propõe uma abordagem proativa, redesenhando processos para eliminar resíduos e agentes nocivos na fonte. Tá? A preservação ambiental contribui diretamente para a conservação dos recursos naturais principalmente, a redução dos impactos ambientais, pensando também nas futuras gerações. E aí, pensando nas futuras gerações, um outro impacto que a química verde promove é o bem-estar social e o desenvolvimento econômico, tá certo? Com foco no bem-estar da família, das pessoas e no fortalecimento da economia por meio da circularidade, principalmente da circularidade, alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, ok? Então, esses eram os impactos. Não esqueçam de consultar a nossa bibliografia básica para aprofundar seus estudos e também a nossa bibliografia complementar. Bom estudo e bom trabalho para todos.